Tranquilo. Vamos seguir então para a próxima. Quando falamos de períodos do dia agora, Celso? Manhã, tarde, noite, at night. A gente considera daí como uma exceção das nossas regras? At night. At night. Aí aqui você escolheu... Não, né? Você escolheu... In morning. Exato. A gente fala então in the morning, a gente fala in the afternoon, a gente fala in the evening. Então, in the morning. In the morning. A gente fala in the evening. A gente fala in the afternoon. Mas a gente fala at night. Por quê? É uma exceção da regra. Então, todos no geral, a gente utiliza esses aqui. Mas o at night, ele é o único diferente. Ele é a exceção que não segue eles. Por quê? Porque alguém quis assim. Não tem uma regra, uma regra assim. Não tem uma explicação. Não existe uma explicação. É só assim. O at night é a exceção da regra. Então, porque a regra é in the morning, in the evening, in the afternoon. O único que é diferente é o at night. E isso que a gente vai ver nesse jogo aqui. As exceções também, porque tem as regras da gramática que dizem tem que ser assim. Mas existem as exceções para essas regras, então. E a gente está começando a ver elas. Uma delas é o at night. Vamos seguir então para ver a próxima aqui. Agora, partes da casa, a gente utiliza in. Isso daí é verdadeiro ou é falso? Partes da casa. Então, você escolheu... Eu tinha certeza que o azul estava errado. Você escolheu então o triângulo, que era on the kitchen. Mas o que acontece? Todas as partes da casa, olha só, a gente tinha falado que lugares específicos eram at. A gente tinha falado, né? A gente fala, por exemplo, at home. At home. Mas as coisas dentro da nossa casa vão ser sempre in. In the kitchen, in the kitchen, in the room, in the bedroom, in the toilet. Porque é dentro? Dentro. Porque é dentro? Porque é dentro, exatamente. Então, embora sejam lugares específicos, in the garage. Então, a gente pode falar garage e a gente pode falar garage, só para você saber, os dois estariam certos. É tudo questão de sotaque. Então, olha só, mesmo com uma regra dos lugares específicos, a gente tem a nossa exceçãozinha ali. Perfeito? Ok. Vamos seguindo então. Tá fácil, tá tranquilo, tá complicado? Eu tô me confundindo, eu tô querendo responder muito rápido. Não se Cada preocupa. aquela que eu perdi o tempo. Ah, não se preocupa, vai ter tempo sim. In é usado para leituras que estão no papel. Perfeito. Então, quando a gente fala no jornal, in the newspaper, no livro, in the book, na revista, in the magazine. Mas todas elas vão ser válidas somente quando a informação for física. Se a gente, então, estiver olhando num site, vai ser on. Lembra disso? Eletrônicos? Por isso que falou papel ali, né? Exatamente, que estão no papel. Então, coisas físicas que você toca, você vai falar o in. Legal, vamos lá, seguindo então. In é usado para países.
in é usado para países. Então, ali você escolheu on, correto? E é a mesma coisa de São Paulo. Se São Paulo... Vamos só recapitular aqui bem rapidinho para você entender. Nossa, eu tinha anotado isso aqui e errei. Então, o at é bem específico. Então, por exemplo, a sua casa. Imagina a sua casa. É bem específico, correto? Se você falar para alguém, vamos nos encontrar na minha casa, você está sendo super específico, correto? Agora, se você falar, vamos nos encontrar na rua, na Avenida Paulista, por exemplo, a Avenida Paulista até que é específico, mas tem muitas construções por ali até alguém se encontrar. Então, a gente vai falar on nessas situações, on Paulista Avenue, porque não é mais tão específico. Agora, a gente vai falar, então, vamos nos encontrar em São Paulo, ou em Bauru, que nem você falou, é uma cidade, certo? Para cidades, a gente utiliza o in. Então é a mesma coisa para cidade e países? Sim, porque se a gente parar para pensar o que acontece, a cidade é mais específica do que o país, correto? O país. O país é menos específico ainda, então se existisse outra categoria, o país estaria mais para fora ainda desses círculos. Percebe? Ok. Legal. Então vamos seguindo aqui. Vamos para mais uma então, Celso. In se refere para estações do ano. Aqui eu vou te dar uma dica, certo? Bom, vai lá, responde que daí depois eu falo, porque senão você não vai ter tempo. Então você escolheu o on winter. Eu sabia. Era a dica que eu ia te dar. Se a gente fala o horário, às 10 da manhã, a gente está usando esse aqui, né? Deixa eu pôr. O at. Já teve isso. Então, a gente está falando de horário, utilizamos at. Falamos do dia, segunda, terça, quarta, Monday, Tuesday, a gente fala on. Falamos do mês, a gente fala in, né? E se tivesse a estação do ano estaria por aqui, ó. Mais longe ainda do que o mês. Dentro do mês. Exato, porque um mês cabe dentro de uma estação do ano, certo? Olha só, pensando então, um horário cabe dentro de um dia, certo? Mas um dia não cabe dentro de um horário. Aí a gente tem um dia, que é esse segundo, cabe dentro de um mês, mas o mês não cabe dentro de um dia. Aí agora a gente tem o mês, cabe dentro da estação do ano, mas uma estação do ano não cabe dentro de um mês. Então, a gente vai pegando essa lógica. Aí vamos pegar aqui, ó, ano. Então, uma estação do ano cabe dentro de um ano, mas um ano não cabe dentro de uma estação do ano. Perfeito? Então, essa lógica a gente utiliza para lugares e a gente também utiliza para tempo. Percebe? Ok. Legal. Vamos lá, mais uma então. Seguindo. Cheio de pegadinha esse aqui. Mas aos poucos você aprende essa daí. Utilizamos on para se referir a datas específicas. Quando é... Legal, isso aí. Então, Porque se fosse só o mês, aí era in. Exato, se fosse só o mês, entra no in. Mas como a gente está falando a data inteira, entra num mais específico aqui, ó. Exato. Perfeito, excelente. Vamos lá então, seguindo. In
é usado para coisas dentro de um recipiente. Excelente. Então, quando está dentro de uma caixa, in the box. Tranquilo? Ok. Perfeito. Vamos lá para mais uma então, Celso. Questão número 20. Usamos in para se referir aos períodos do dia. Então a gente utiliza in para falar da manhã, a gente utiliza in para falar da tarde, a gente usa o in para falar da noite. Quer dizer, da noite não tem aqui. Então, manhã, tarde e final de tarde. Perfeito. Então, sempre que a gente fala... In the morning. Isso aí. Você escreveu ali. A exceção é o at night. Isso aí, a exceção é a noite, exatamente. Então, manhã, tarde, final da tarde, a gente vai falar o in. Morning, afternoon e evening. Isso aí. Night é a exceção at night. Exato. A noite é o único que é diferente que a gente fala... Até te perguntei por que você falou que não tem regra. Alguém quis isso. Alguém quis isso, exatamente isso. Alguém quis isso. Então, é o at night. Exatamente, perfeito. Vamos lá seguindo, então, para a nossa próxima questão.